Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, Dai Figueiredo aqui. E eu quero iniciar esse vídeo deixando uma homenagem à vida do pastor Robert Marks, fundador do Cultura do Reino. Eu tive o privilégio de poder conhecê-lo de perto, de participar da Escola Awaken, que é uma escola promovida pelo Movimento Cultura do Reino. O Robert, junto com a sua esposa, a Érica, fazem essa escola todo janeiro e julho. E eu tive a chance de participar em janeiro de 2022 e essa escola mudou a minha vida. Foi realmente uma mudança, assim, uma virada de chave, sabe? Ali eu pude entender mais sobre o que é o Evangelho, sobre o ministério, sobre missões, sobre o meu chamado. E algo que impactou muito a minha vida e que o pastor Robert falava demais era sobre identidade, sobre sermos filhos de Deus e receber a paternidade do Senhor e reconhecer isso na nossa vida. E o quanto isso é importante na nossa caminhada cristã. Tanto que na Escola Awaken, as primeiras ministrações falando sobre isso, sobre a nossa identidade. E eu quero falar, nesse vídeo exatamente sobre esse assunto, sobre identidade. E agradecer. Muito obrigada, pastor Robert. O Senhor deixou um legado aqui e certamente muitas pessoas irão desfrutar sobre a semente que você lançou e ela vai germinar e dar muitos outros frutos. E um deles sou eu que estou aqui e a gente vai continuar esse legado em nome de Jesus, sendo fiéis e amando o Senhor, vivendo profundamente na palavra e fervorosos no Espírito, assim como o Robert nos deixou de ensinamento. E vamos lá então falar sobre identidade. Algo muito interessante é que esses tempos, eu estava pensando sobre esse assunto, achando que eu já estava muito bem resolvida com isso. Porém, quando a gente faz aquela oração, Senhor, som do meu coração, vê se há em mim um caminho mau, algo que eu ainda preciso melhorar. O Senhor, Ele ouve, Ele responde e por nós termos um relacionamento com Ele, Ele vai nos conduzir a realmente nos sarar, nos curar daquilo que é necessário para que a gente possa viver uma plenitude no Evangelho, uma plenitude com o Senhor. E essa resposta sobre a minha identidade veio a partir de uma palavra profética que eu recebi. Porque eu fui, falei, sobre família e tudo mais, orar sobre isso. E aí, durante essa oração, o Senhor falou para mim que Ele era a minha família, Jesus era a minha família, mas antes dele me entregar uma família, antes dele fazer coisas na minha vida, Ele gostaria de tratar a minha identidade. E aí eu fiquei pensando, como isso é importante para a gente viver as promessas, sabe? Eu acredito muito que, assim como eu falei no vídeo anterior sobre fidelidade, algo que a gente precisa retomar e colocar isso diante do Senhor para que Ele nos trate, é a nossa identidade, é quem nós somos. A gente se preocupa demais com o que as pessoas vão falar. Aparecer, por exemplo, aqui no vídeo, eu tive que vencer muitas coisas. E isso tudo na minha cabeça, no meu coração, sabe? Porque vem pensamentos de, mas vão falar o quê? Vão me julgar. Medo, sabe? De falhar em público. Então, isso tudo está relacionado à nossa identidade que ainda não está plena no Senhor, Então, a gente ainda se questiona muito, tem muitos conflitos, de achar que a gente não é capaz, de, nos diminuir, ter essa coisa assim de, quem vai ligar pra mim? Quem sou eu na fila do pão? Geralmente a gente fala isso e a gente não vê que por trás dessa fala existe dúvidas sobre realmente quem nós somos, Então, o Senhor começou a borbulhar isso dentro de mim, de coisas que eu ainda precisava melhorar. E uma delas é a opinião dos outros, o quanto eu me importava, por exemplo. O que vão pensar de mim, o que vão falar? Eu preciso agradar essa pessoa, eu preciso ter a aprovação dela. Nossa, isso daí sobre aprovação é muito
muito pontual, porque a gente vive hoje essa vida de internet, de redes sociais, de coisas, a gente sempre está buscando aprovação, likes, curtidas, elogios, né? Se a gente pauta a nossa identidade em elogios, quando a gente receber também uma crítica, isso vai acabar com a gente. Então, realmente, nós precisamos viver uma vida em que a opinião de Deus, a opinião do Deus Pai, seja o mais importante. Em 2 Coríntios 10, fala algo muito interessante. Como dizem as Escrituras, 10:17, tá? Como dizem as Escrituras, se alguém vai gloriar-se, que se glorie no Senhor. Quando alguém se gloria a si mesmo, isso não tem valor. Mas quando é o Senhor quem o elogia, é bem diferente. Então, existe essa parte de também a gente pautar a nossa identidade em quem nós achamos que nós somos. Então, por exemplo, não, eu sou muito bom, eu sou isso. Tem esse lado, né, que parece ser bom, mas a gente se coloca num pedestal que nós mesmos estamos nos gloriando, sabe? E aqui está falando que o que importa é o que o Senhor pensa a nosso respeito. E isso muda todo o jogo. Por quê? Aqui você já não caminha mais sobre o que os outros pensam e muito menos sobre o que você pensa sobre você mesmo. Mas você caminha sobre como o Senhor olha para você, como ele pensa, quais são os pensamentos que ele tem sobre você. E aí é muito interessante porque quando o Senhor, ele ali batiza, né, Jesus no Rio Jordão, quer dizer, batiza com o Espírito Santo, né, que João batiza ele e aí depois vem o Espírito Santo e desce em formato de pomba e tal. E ali o Senhor, ele fala, né, sobre Jesus. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Tipo, ali ele tá afirmando que ele tem prazer na vida de Jesus. Então, fica aí o questionamento. O que o Senhor tem pensado sobre nós? Quais são os pensamentos de Deus a nosso respeito? E isso não só por um lado de julgamento, assim, de tipo, de exortação. Ah, você precisa melhorar, você precisa fazer. Não, mas às vezes você tem se colocado num lugar tão horrível de não se achar digno de algo, não se sentir amado, de não pertencer a um lugar, sabe? E aí o Senhor vem, o próprio Deus, o Deus Pai, e fala algo sobre você. Fala algo sobre a sua vida. E isso muda tudo. Tem algo muito interessante que uma vez eu ouvi o Douglas Gonçalves falando. Ele pergunta, né? Quando alguém faz uma pergunta para você sobre quem você é, o que geralmente você responde? Aquilo que você faz. Ah, eu sou fotógrafa, eu faço parte de não sei o que e tal. E você começa a falar sobre o que você faz. Mas, e sobre quem você realmente é? E aí ele pergunta, se você fosse um versículo, qual versículo você seria? E aí, nisso, né, eu fiz essa pergunta para mim mesma e pedi pro Espírito Santo me ajudar. E eu lembrei que uma vez uma irmã muito querida chegou para mim e falou assim, olha, você o seu chamado, o seu testemunho, quem você é Isaías 61. E eu vou ler para vocês. Porque é assim, gente, se você fosse um versículo, qual versículo você seria? Você fosse um versículo encarnado, assim como João Batista. A voz do que clama no deserto. Gente, isso é muito forte. E isso é uma passagem de Isaías também. Então, ele era o próprio versículo encarnado. E aqui, ó, em Isaías 61, eu vou ler só o comecinho para vocês entenderem. Quando o Senhor falou comigo, foi muito interessante ele trazer à memória essa conversa com essa irmã. E ali trazendo uma resposta, né, sobre mim. E aí fala assim, o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me escolheu para levar as boas notícias da salvação aos pobres. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Gente, isso aqui é muito forte. Isso aqui está falando sobre o próprio Cristo, né? O que Cristo seria quando ele viesse. E aqui, por mais que está falando de Jesus,
serve para nós, porque nós somos pequenos cristos nessa terra. E essa palavra veio assim fortemente ao meu coração. E eu sempre quando alguém me pergunta quem é você, eu falo, sou filha amada do Senhor. Eu fui chamada para pregar o evangelho, para levar as boas novas. Então, eu sei, né, quem eu sou no Senhor. E isso é o que mais importa. Só que muitas vezes virão, né, coisas para te tirar desse lugar, para te desviar, para trazer mentiras. Isso, né, Satanás, como eu já disse no outro vídeo, ele tá aí sempre ao redor para tirar a gente do caminho, tirar a gente do propósito, trazer tentação para que a gente se engane sobre quem nós somos, sabe? Então que a gente possa ter a nossa identidade firmada. E o que eu deixo aqui para você? Que o Senhor, ele quer tratar as suas feridas, a sua identidade, quem você é, como você se vê, sabe? Para que você possa viver uma plenitude nele e que você possa ir e pregar o evangelho e falar do Senhor e viver o seu chamado, porque antes dele te entregar a promessa, ele vai querer tratar o seu caráter e a sua identidade. Então, antes do Senhor te entregar uma promessa, te entregar um projeto, uma empresa, algo nas suas mãos, ele vai tratar a sua identidade antes de tudo, porque isso está ligado às raízes, está ligado às estacas. Se a sua identidade não está firmada em Cristo, se você não está firmado em Cristo, tudo o que pode vir pela frente pode se corromper, pode quebrar, porque você não está com as estacas firmadas, você não está com seus pés firmados na rocha, você não sabe quem você é de fato no Senhor. Então, o Senhor, um Pai bom, amável, né, misericordioso, ele sempre vai querer tratar a nossa identidade em primeiro lugar, para que a gente possa estar firmado e não saia dos caminhos dele. Então, eu oro para que você se submeta ao cuidado do Senhor, a essa cura que ele pode trazer para você, se lance aos pés dele e deixe ele tratar a sua identidade no mais profundo do seu coração. E eu tenho certeza que, assim, pode ser que o processo seja um pouco doloroso, mas a glória que vem depois, a satisfação, a alegria da plenitude de viver uma vida inteira em Jesus é maravilhosa. Então, que o Senhor te abençoe, que você possa fazer essa oração, Senhor, vê se há um caminho mau em mim, assim, ao som do meu coração, em nome de Jesus, e que você tenha essa identidade firmada no Senhor. Deus abençoe meus irmãos, meus amigos, e até o próximo vídeo.